Boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Você já está acostumado a ver aqui nosso programa, recebendo 2 ou 3 convidados e discutindo um tema específico. Hoje estamos fazendo diferente. Inclusive estou aqui com minha esposa, Simone Ramos. Estaremos recebendo o Jackson e a Gisele. Eu os conheci lá na nossa Faculdade Adventista da Bahia. Eles formam um casal alegre, inteligentes, bonitos, muito engajados com a pregação do Evangelho. Será um bate-papo, uma conversa livre, uma conversa descontraída e sem seguir nenhum tipo de roteiro. A história do casal, ou melhor da família, pois eles têm um filhinho chamado Arthur, é uma história inspiradora, motivadora, uma história de fé, de coragem, determinação e superação. Tanto assim que resolvi trazer a história deles, a experiência que eles viveram, para que possam motivar você em sua caminhada cristã. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. E eu pediria ao casal que pudesse fazer uma oração para iniciarmos. Eu posso orar? Quer orar? Eu oro. Tá. Amantíssimo Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos na Tua presença neste momento para conversarmos um pouco e te honrar nesse momento. Amém. Esteja com cada um que aqui está, também esteja com aqueles que estejam ouvindo essa transmissão, assistindo, que possamos testemunhar de Ti. A Ti somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estamos recebendo o casal Jackson Mariel Moraes e Gisele de Moraes. Eles são naturais de que estado mesmo? Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul. Olha, eu estou no Rio de Janeiro, vocês no Rio Grande do Sul. Tudo é Rio, né? Vocês se conhecem desde quando, Gisele? Nós nos conhecemos desde o ano 2000. Já fazem 20 anos aí que estamos juntos, como namorados. Ah, que maravilha. Mas vocês são um casal bem novos, né? 20 anos vocês eram crianças. 20 anos atrás vocês eram crianças ainda, não é não? Éramos adolescentes. E como vocês se conheceram? Foi assim, amor à primeira vista, amor adolescente? Como é que ocorreu isso? Então, nós nos conhecemos no Clube de Desbravadores. Eu não era adventista, mas acabei sendo convidada para ir para o Clube de Desbravadores. Jackerson já era, né, do clube. E lá nós nos conhecemos. Aos poucos fomos nos conhecendo e até hoje estamos nos conhecendo. Eu era instrutor de nós e amarras. Fiz um nó que até hoje não desatou. Amarrou bem, né? Amarrou bem. Você dava a instrução, né, de como fazer os nós e ela foi aprendendo. Agora quem amarrou? Isso. Quem amarrou quem no final? Eu acho que no fim das contas fui eu que amarrei. Eu dei um nó cego. Tá certo. Então vocês eram da mesma igreja? A minha família era da igreja de Santa Isabel Viamão. Ah, Santa Isabel Viamão. Então vocês namoraram, casaram em Viamão mesmo? Sim. Ah, certo. E curioso que nós nos batizamos no mesmo dia. Na verdade, quando nós nos conhecemos, o Jackerson ele estava afastado no período da adolescência, né? Se afastou um pouquinho de Deus. E eu comecei a estudar a Bíblia, primeiro com a minha sogra, que hoje é minha sogra, né? Depois com a minha cunhada. E no dia que eu decidi me batizar, ele começou a me dizer que eu não deveria ir para a igreja, que a igreja controlava a vida. Só que, escondido de mim, ele estava se preparando para retornar. Então, no dia que eu entrei no tanque batismal, ele entrou por trás de mim e o pastor nos batizou no mesmo dia, né? Era uma surpresa para você. Foi uma linda surpresa. Que lindo mesmo, muito bem. Mas me diga uma coisa, Jackson. E você resolveu em determinado momento fazer teologia, não é isso? O que te motivou a fazer teologia? Isso. Então, em 2011, os pastores que trabalhavam no meu distrito começaram a me incentivar. Só que eu levei 3 anos para me decidir. Em 2013 foi que eu fiz a primeira vez a prova, né?
para teologia. Então, para Bahia. Vocês já estavam casados, então, né? Sim, sim. Já tinha... Você se sentiu com essa notícia, assim? Esse desejo de fazer teologia, como é que você reagiu? Então, nós sempre fomos um casal que trabalhamos bastante para Deus, né? Jackerson foi diretor de Clube de Desbravadores, foi diretor de jovens, nós éramos muito ativos. E eu gostava muito de trabalhar na igreja. Só que quando ele me disse que queria fazer o vestibular e queria fazer para a Bahia, porque ele ouviu falar muito bem do seminário na Bahia, eu fiquei chocada. Fiquei chocada porque eu sabia que isso ia significar ficar longe da família. Então, eu não tinha coragem de dizer que não, porque eu sabia que a gente tinha que servir a Deus, né? Rio Grande do Sul, Bahia. Isso. Nem capital a capital, essa é a capital interior, né? Então, na verdade, eu só chorava. Eu só chorava porque eu pensava, meu Deus, como é que eu vou viver longe da minha família? Então, foi um choque. Mas você demonstrou para ele que não gostaria de ir? Eu nunca disse que não, porque eu sabia que se eu dissesse que não, ele ia desistir. Porque o Jackerson sempre foi de respeitar muito a minha vontade. Então, se eu falasse que não, ele ia desistir. E eu pensei assim, se ele sentiu essa vontade no coração dele, como é que eu vou impedir ele de servir a Deus? E se eu sou esposa, eu preciso acompanhar. Mas ele sabia que eu tinha muito medo de ficar longe da família. Só que em 2013 ele não passou no vestibular. E aí, quando ele não passou, eu fiquei muito aliviada. É isso? Oi? Para fazer teologia tem um processo seletivo, um vestibular? Isso. Ele fez o vestibular e teve também uma entrevista, né, com os pastores, para conhecerem um pouco mais dele, coisa e tal. E nesse primeiro momento, então, ele não passou nesse vestibular, né, nesse processo seletivo. Não passei na prova, né? Isso. Na entrevista. Passou. Aí... Quer dizer, então, que nesse primeiro momento, você até ficou chocado, né, não, Jackson? O seu desejo de fazer teologia e não passar no vestibular. Então, é muito frustrante, né? Aí eu já pensei que foi uma resposta de Deus, né? Que não era para fazer, daí eu não toquei mais no assunto. Isso, decidi não fazer mais. Agora que ele não passou, oba, agora eu vou ficar em casa, como é que é? Eu fiquei muito feliz, porque eu tava com meu filho pequenininho ainda, né? Meu filho tinha meses e eu pensei, pronto. Essa altura você já tinha Nós já estávamos com o Arthur. O Arthur nasceu em julho de 2013. Então, o Arthur estava pequeno ainda, né? Muito pequeno. E o que aconteceu é que desde o momento que eu fiquei aliviada porque o Jackerson não passou, muitas coisas começaram a acontecer, muitas, que eu fui entendendo que, na verdade, nós deveríamos ter ido, que, de repente, era para nós fazermos isso. E aí, quando chegou no ano de 2015, eu disse para o Jackerson assim, Jackerson, por favor, faz o vestibular, porque eu estou entendendo que Deus quer que tu vá. E aí ele não queria mais. Você que tomou a iniciativa, incentivá-lo a fazer o vestibular. Foi. E aí ele disse, Gi, Deus já respondeu, não é mais para eu fazer. Você precisava desse tempo, né? Foi. Eu percebi que eu precisava desse tempo, porque daí, quando ele passou no vestibular, a minha mãe tinha recém-descoberto um tumor, a minha família não é adventista, né? Então, é a minha mãe, o meu irmão e eu, somos nós três. E ela descobriu um tumor por dentro do ouvido, grudado na jugular. Era um tumor muito sério. Ela ia operar em fevereiro de 2016. E acontece que, quando ele passou, eu ia ter que ir embora. Eles não entendiam muito bem por que nós iríamos, só que dessa vez eu estava super tranquila, porque eu sabia que era uma coisa que Deus queria e Deus ia cuidar da minha família. Agora foi realmente um passo de fé, né? Isso. Eu entendi como Deus me dando um tempo, realmente, para que eu pudesse assimilar. Com a sua mãe? Foi quando ela recebeu o chamado. Certo. O chamado dela foi um pouquinho mais tarde, né? Foi. Mas me diga uma coisa. Vocês não era, faz parte da Grande Porto Alegre, é isso? Vocês moravam nessa época? Isso. Uhum. Mas de Porto Alegre a Salvador é muito distante. E de Salvador até o local da faculdade ainda são mais 2 horas de viagem. Como ocorreu? Vocês foram lá primeiro conhecer o local, se ambientar, ou já foram de vez? Como é que ocorreu isso aí? Olha, foi um grande passo de fé. Quando o Jackerson passou no vestibular e ele ficou sabendo o que passou,
no mesmo momento, na mesma semana, ele foi para Tocantins para comportagem. Eu fiquei em casa com o Arthur e fui vendendo todos os móveis para a gente poder juntar dinheiro e ir para a Bahia. Vocês não levaram? Não. Venderam tudo? Não levamos nada, só roupa. É a roupa e aí para alugar casa e... Eu... Nem dinheiro. Nós não tínhamos nem dinheiro para alugar casa e nem sabíamos onde é que nós íamos morar. Eu vendi os móveis para ter dinheiro para passagem e pedi demissão do meu emprego. E aí, como eu pedi demissão, eu não tinha direito a nada. E nós fomos. Eu consegui daí. Não tinha nada. E já não tinha nada porque fui eu que pedi demissão. Entendi. Já que você também... Aí o que acontece? Em dezembro eu fui lá para a comportagem onde o Jackerson estava para vê-lo, né? Antes de eu ir para a Bahia, porque eu consegui dar emprego na Bahia e eu precisava chegar da Bahia antes que o Jackerson. Então, na verdade, eu fui para a Bahia antes do que ele. Fomos eu e o Arthur. Primeiro, né? Isso. E aí acontece que quando nós chegamos na comportagem, nós descobrimos que teria um casal, que alguém pagou o aluguel para eles e eles não voltariam naquele semestre. Então, nós ficamos um semestre na casa deles. Olha que maravilha, né? Como Deus conduz. Com o aluguel todo pago. E como Deus conduz. Os móveis. Dinheiro, né? Só a vontade de fazer teologia e chegam lá, acabam ganhando um semestre de aluguel praticamente. Um semestre de aluguel e mais um emprego, né? Que nós não tínhamos a certeza. Estágio, né? O Jackerson comentou aqui que mais o estágio, porque quando eu cheguei lá, eu conheci uma pessoa e essa pessoa já mandou chamar o Jackerson para fazer um estágio. Então, na verdade, Deus resolveu todos os detalhes. Então, é uma coisa difícil acontecer. Já chegarem e os dois já receberem o chamado para trabalhar. Exatamente. Jackson, você passou a trabalhar diretamente no colégio, onde a faculdade? Isso. Eu era monitor lá, né? Eu já tinha experiência por trabalhar na educação, né? Como monitor e como coordenador de disciplina. Então, quando a Gi estava conversando com a esposa do diretor, que ela nem fazia ideia que era esposa do diretor, ele, sabendo, através dela, do meu currículo, aí ele já me chamou. Eu saí da comportagem com 50 reais. E cheguei lá já com o estágio certo. 50 reais era Deus no controle. O que você tinha no bolso, né? Muito Eu bem. Cheguei na Bahia com 50 reais. Olha só. Mas, Gisele, você chegou na Bahia e trabalhou também na faculdade, é isso? Não, na verdade, eu consegui o trabalho no Colégio Adventista de Feira de Santana. Você é professora? Isso, sou professora de matemática. E aí, eu acho assim, Deus é tão incrível, né? Que quando nós passamos no vestibular, o coordenador do Colégio de Feira, ele tinha vindo um tempo antes fazendo estágio na minha escola, em Viamão. Ah, coincidência! É. Exatamente. E aí, quando o Jackerson passou no vestibular, um colega meu aqui de Viamão entrou em contato com ele e ele me entrevistou por telefone. Foi desse jeito que eu consegui um emprego. Já conhecia a Gina. Então veja bem, olha só como Deus providencia tudo. Ele sai de Feira de Santana, na Bahia, vai fazer um estágio em Viamão. E vocês acabam se conhecendo. E depois aparece uma vaga no colégio onde ele estava trabalhando. E ele chama você, então. Exatamente. Daí, na verdade, um colega meu que tinha mais intimidade com ele, né, que já tinha formado na Bahia, um pastor, né, pastor Everton, ele falou com esse professor Daniel, que hoje é diretor numa escola em Brasília, e aí ele me entrevistou e foi. E aí, os 4 anos que nós ficamos na Bahia, eu fiquei trabalhando lá, e foi uma bênção. Mas Feira de Santana não fica um pouco distante lá de Cachoeira, onde fica a faculdade? Bastante. Nós saímos muito cedo de lá e eu com pequenininho, né? Minutos. Eu acho que dá uns 50 minutos de van, porque a gente vai de van, né, pra lá. Eu, na verdade... Mas tem que considerar que... Deu uma falhada aqui no... 50 minutos, mas é rodovia, não é? Não é
Exatamente, é rodovia, pegando caminhão, era 101 direto, né? Uhum. Então era bastante longe. Eu fazia esse trajeto com o Arthur, sempre com o Arthur junto comigo. Você dava aula na parte da manhã também? E a parte da tarde, não? Só a parte da manhã? Eu dava aula só na parte da manhã. E Jackson estudava que horas? Eu estudava na parte da tarde. Da tarde, entendi. De manhã eu fazia o estágio. Certo, certo. Então, veja só que polos diferentes, né? Ela tem que se deslocar 50 quilômetros, né? Quase uma hora praticamente aí, né? De viagem. E você estava trabalhando. Aí ela voltava e você ia para a faculdade. Isso. É uma vida bem puxada. Só né? se víamos de noite. Era uma rotina intensa. Intensa mesmo. Mas, Jackson, me diz um pouquinho aí sobre o curso de teologia. Essa é uma coisa bem tranquila, bem suave, né? Afinal de contas, trabalha só com as ideias. Como é que é isso aí? Eu fiz vários cursos na minha vida. Eu comecei, né? Vários cursos. Mas na teologia eu me achei. Foi muito tranquilo? Então, essa parte, né, para quem está nos assistindo agora, mexe muito com o Jackerson, né? Bastante com ele. Então, quando ele fala um pouco do curso, ele fica um pouco emocionado. Porque ele fez bastante cursos, né? Ele começou vários cursos e nunca gostou de nenhum. E quando ele começou teologia, todos os dias ele chegava em casa dizendo que estava apaixonado pelo curso. E cada dia ele chegava dizendo que a aula foi melhor que a anterior, e que o professor era melhor, e que o curso era melhor, e ele estava realmente apaixonado pelo que estava fazendo. Certo. E o primeiro ano, então, transcorreu assim, mais ou menos tranquilo, né? Foi um primeiro ano cheio de desafios, né? Longe da família, desafios financeiros, mas estava sendo uma bênção, porque nós víamos a cada detalhe resolvido, nós víamos Deus abençoando. No primeiro semestre, a gente ficou nessa casa que nós comentamos, né? Mas já no segundo semestre, nós conseguimos alugar uma casa, conseguimos comprar uns móveis usados, já fomos pro nosso cantinho, né? Então, assim, o primeiro ano foi bênção, assim. Já tínhamos móveis. Certo. Mas essa segunda casa era próxima ao colégio, no campus, ou o colégio tinha casas para os alunos? Como é que acontece isso aí? Nesse segundo semestre, nós moramos numa casa, porque assim, lá na faculdade tem uma parte que é praticamente estudantes que moram, né? E uma parte mais retirada, que é o pessoal que mora lá. Nesse segundo semestre, a gente foi morar nesse lugar mais retirado, porque o aluguel era mais barato. A própria cidade. Nós caminhávamos uns 20 minutos até a faculdade. 20 minutos caminhando até chegar à faculdade. Isso. Bom tempo, né? Fazia exercício todos os dias, né? Muito bem. Acabou o primeiro ano, vem as férias, vocês foram comportar, como é que ficou essa situação? Para quem não... Jackerson foi comportar. Foi para Tocantins de novo, né? Foi. Jackerson foi comportar no final do primeiro ano e eu fui para casa. Só um segundinho. Para você que está assistindo e não sabe o que é comportagem, comportagem é a venda de livros religiosos que os alunos trabalham nas férias, tá? E com o rendimento da venda dos livros, eles voltam para pagar os seus estudos, o aluguel da casa e se manterem durante o semestre seguinte, né? Então, vocês foram para a comportagem juntos ou não? Ou foi só Jackson? Foi só eu. O Jackson foi para Tocantins comportar. Eu vim para o Rio Grande do Sul ver a família e vender caixinha de mel. Foi uma férias de trabalho também, né? Vendendo melzinho. Foi. Como é que foi você na venda do mel? Eu não lembro agora em quantidades, mas eu vendi bastante caixinha de mel. Uma vendedora. Graças a Deus. Ela retornou melhor do que eu. Foi? Com mais dinheiro. Acontece que o Jackerson trabalhou em bastante igrejas aqui, então todo mundo tem muito carinho por ele, e ele fez um trabalho muito bom nas igrejas que a gente passou aqui. Então toda vez que a gente vinha de férias, todo esse pessoal sempre se envolvia nas campanhas que a gente fazia para poder ajudar o retorno dele, e graças a Deus estava dando sempre certo. Maravilha. Mas, Jackson, lá na comportagem, me conta um pouquinho. Vocês chegam na cidade, procuram um hotel bom, ficarem hospedados. Como é que é esse negócio aí?
Não, é um grupo de estudantes que se reúne, né, sob a liderança de um líder, né, normalmente um rapaz bem responsável, né, junto com o pastor. Eles lideram um grupo de jovens e aí cada jovem se identifica com algum segmento, né? Alguns vão de porta em porta vendendo livros, outros vão dar palestras em empresas, outros trabalham em igrejas, né? Que foi no meu caso. Eu, né, sempre tive bastante facilidade de trabalhar com os irmãos da igreja, então nós usamos, né, essa facilidade e eu trabalhava vendendo os livros para os irmãos da igreja. E ficava hospedado aonde? Você falou que não era no hotel, ficava hospedado aonde? Então, eu ficava hospedado num quartinho atrás da igreja. Ficava lá no quartinho. Os outros estudantes, né, conforme eles iam os segmentos deles, ficavam numa casa reunidos sob a liderança, né, sobre os cuidados do líder. Eu, como já era mais velho, trabalhava em igreja, eu ficava nas igrejas. Entendi. Então, acabaram-se as férias, vocês retornam para fazer o segundo ano de teologia. Todo animado, todo Isso. né? Tudo novamente, né? Maravilha. E como é que foi esse gás renovado? Exato. E como é que foi esse semestre do segundo ano? No caso, terceiro semestre, né? Correu tudo bem? Como é que foi? Então, estava indo muito bem. Eu já estava bem adaptado com a dinâmica, né, a rotina do curso. Né, tu perguntaste ali, o senhor perguntou sobre a questão de que é fácil, se não é fácil estudar teologia. Não, é muito trabalho. É muito trabalho? Para ter uma ideia, para ter né, o pessoal que está assistindo, ter uma ideia, a gente tem noções de pedagogia, filosofia, introdução à psicologia, até a anatomia. Eu vi um corpo realmente, né, morto e o professor mostrando como é que funciona a maravilha que Deus criou, né, que é o corpo humano. É bastante coisa. Certo. E esse primeiro semestre foi tranquilo também, do segundo ano? Foi tranquilo na questão da rotina de estudos, né? Mas daí começou a acontecer algumas coisinhas diferentes comigo, né? Eu comecei a sentir algo estranho no meu corpo. Eu comecei a cair, né? Comecei a ter dificuldade em alguns movimentos e isso começou a chamar nossa atenção, né, de que alguma coisa estava errada, uma dor muito forte no joelho. Então nós começamos a nos preocupar com a saúde. Só um minutinho. Então você começou a ter problemas para andar, caminhar, se ficar em pé, é isso? Mais ou menos isso. Eu comecei a ter quedas. E como é que você fazia? Oi? Como você fazia para se deslocar até o colégio, que eram 20 minutos de caminhada, você tendo esse problema de cair, não sentir firmeza nas pernas? Bom, nós tínhamos uma bicicleta, né, e eu ia de bicicleta para a faculdade. Engraçado que quando eu estava andando na bicicleta não tinha problema. Quando eu parava, é que daí eu caía. Não conseguia firmar, não conseguia ter força nos pernas, né? Para pedalar, embalava ali. Aí eu comecei a ter quedas, né? Muitas quedas, inexplicável. E interessante comentar que o Jackerson era um dos mais velhos da turma dele. Então, quando ele começou a sentir essa fraqueza nas pernas, essa fraqueza nos braços, por muito tempo a gente não queria comentar isso com ninguém, porque ele já se sentia mal por ser um dos mais velhos. E ele pensou, e agora, tendo algum problema? Pior ainda, né? Nunca vou
conseguir me colocar em lugar nenhum desse jeito. Então, por muito tempo, a gente ficou suportando esse tipo de coisa sozinhos, né? E você sabia, Gisele? Eu sabia. Nós conversávamos bastante sobre o que estava acontecendo, né? Na verdade, nós não sabíamos o que estava acontecendo ainda, mas começamos a correr atrás, né? Para tentar entender o que era. Eles não tinham nem noção nessa época do que estava acontecendo. Não. Achava que era um problema ortopédico. Certo. Jackson, e essas quedas, você não se machucava? Me machucava. Já arranhei toda a cara porque eu caía e não tinha força nas mãos. Aí uma vez eu ralei toda essa parte do rosto. Teve uma vez que eu caí e bati com a cabeça. Eu quase desmaiei. E teve uma vez que eu caí no Dia dos Pais. Eu caí e abri a cabeça aqui atrás. Levou até ponto. Eram quedas feias. Você não falava isso com ninguém da faculdade? Não. E todo mundo pensando que Gisele que era brava, né? Pegava ele lá e... Então, né? A gente foi aguentando até onde pôde, né? Porque a gente achava que era uma questão ortopédica. Então, quem nos alertou que pudesse não ser foi uma colega minha lá do Colégio de Feira de Santana. Deixa eu perguntar uma coisa, Gisele. E nenhum amigo, assim, não tinha ninguém até então que você confiasse de se abrir e conversar sobre esse problema que estava tendo a queda? Então, nós tínhamos uma família que são nossos grandes amigos, né? O Paulo e a Fernanda. O Paulo e a Fernanda, eles são pessoas incríveis. Então, vocês fizeram amizade de casal e ficou duas famílias amigas, né? Isso. Muito amigas. Foram pessoas muito importantes para nós. Entendi. Porque nesse período todo que a gente passou lá, a gente acaba ficando muito longe da família, né? Exato. Então, e aí, eles foram a nossa família. Eles se tornaram a nossa família. Entendi. E aí, foram as primeiras pessoas a saberem do problema. Vocês contaram. Sim, mas depois de tentar esconder, né? Infelizmente, né? O homem acho que está no controle, né? Eu achava que estava no controle, mas Deus é que está no controle. Passar, né? Oi? Achava que era um problema ortopédico, que ia passar, não é isso? Isso. Exatamente. Nós achávamos que nós íamos conseguir resolver isso antes de terminar o curso de teologia. Certo. Vinha as férias aí do meio do ano, não é? Aí vocês foram as férias e vocês comportaram ou não, dessa vez? Na verdade, no segundo semestre de 2017, depois de setembro, essa minha amiga do colégio de feira, ela foi no aniversário do Jackerson lá em casa e ela observou o caminhar. E aí, então, ela suspeitou que esse problema fosse algo neurológico. E então, nós começamos isso. E aí, nós começamos a investir em médicos particulares. Nós não tínhamos dinheiro. E bem nesse período, saiu aquele fundo inativo do governo. E aí, então, nós começamos a pagar médicos particulares e exames muito caros para tentar descobrir o que o Jackerson tinha. E isso em 2017 ainda, no finalzinho de 2017. Então, como Deus providencia tudo, né? No momento que vocês precisaram, apareceu o fundo, né? E a família até então não sabia de nada. Certo. E como vocês descobriram finalmente o que era? Nesse final de 2017, nós viemos para o Sul, trabalhamos vendendo livros. O Jackerson montou um kitzinho de livros e a gente veio vender para os conhecidos aqui, né, para conseguir voltar. No início de 2018, nós fomos, né, para a Bahia? No final de 2017.
Então, já que eu acho importante comentar, né, que a nossa família só ficou sabendo do que estava acontecendo quando, no final de 2017, pediram para o Jacques fazer uma meditação de Natal entre familiares. Sim. E ele fazia muito tempo que não via a família. E nesse momento ele teve uma crise muito forte, porque o sistema começou a atrapalhar a fala dele quando ele fica emocionado, e ele tem tremedeiras muito fortes quando fica muito emocionado. E a família, naquele momento, naquele culto, descobriu que tinha algo errado. Então foi um choque, assim, geral para todo mundo. Foi. Porque, na verdade, eu tinha muito medo de contar para a família o que estava acontecendo, porque a minha família não é adventista. E eu tinha medo que eles não entendessem nós termos largado tudo para irmos estudar teologia e agora estar acontecendo isso conosco. Então, eu não sabia como seria a reação deles. Porque, na minha cabeça, eles poderiam entender que Deus não estava nos cuidando. Então, a gente tinha medo de como transparecer isso, né? Uhum. E aí, o Jackerson tinha feito uma agenda de pregação já, todinha. E agora teve esse surto, né, nessa meditação de Natal. E nós ficamos agora, o que nós vamos fazer? Vamos cancelar? Foi aí que nós decidimos, então, que eu seria a voz dele. Foi aí que eu comecei, então, a pregar nas igrejas no lugar dele. Ah, então a família passou a pregar juntos agora, né? Mas nesse momento vocês ainda estavam... E ela prega melhor que eu. Nesse momento vocês ainda estavam decididos a manter, a continuar o curso? Sim, com toda certeza. Nós continuamos vendendo. Eu ia nas igrejas, pregava, contava um pouco do que estava acontecendo com a gente, e aí vendíamos os livros. E foi a primeira vez que nós voltamos para a faculdade com dinheiro para pagar todo o semestre. Olha. E chegamos lá e pagamos todo o semestre. E quando nós pagamos, estávamos saindo na porta do financeiro, nós encontramos o pastor Guto, que era diretor no colégio. E ele perguntou: e aí, Jackerson, resolveu esse problema desse joelho? E aí foi a primeira vez que nós falamos para alguém da faculdade. Aí o Jackerson falou: pastor, descobri que isso não é do meu joelho, é algo neurológico. E aí ele nos encaminhou para o doutor Elias. E com o doutor Elias, nós fomos descobrindo o restante da doença. Ah, entendi. Então foi assim um choque geral mesmo, né? Mudança de vida, comportamento, cuidados, né? E você continuou fazendo exames depois que voltou para o segundo semestre Fiz vários exames. Já tinha um diagnóstico preciso, não? Ou ainda estava só fazendo exames? Fazendo exames ainda. Nós não tínhamos diagnóstico. Aí eu fiz tomografia, exames de sangue, exames específicos para algumas doenças. E nada dava... Quando nós conhecemos o Dr. Elias e começamos a fazer exames muito caros, né? Exames muito específicos, todos eles davam como normal. E as pessoas ficavam felizes, né? Ah, deu normal. Só que nós já estávamos desesperados, porque a gente sabia que não estava normal, né? Uhum. E aí, então ele foi aconselhado a trancar o curso, para que pudesse continuar investindo da saúde. E aí foi um momento muito difícil, muito delicado, porque ele não queria fazer isso. Eu imagino que tenha sido assim uma decisão muito difícil, porque teologia não é uma profissão, é uma vocação, é algo um chamado que nós recebemos, né, para trabalhar para Deus. E quando você se vê diante de uma situação dessa, deve ter sido um baque muito forte, um baque emocional, né? Muito. O Jackerson sempre comenta que quando ele teve que ir até a sala da direção lá no SALT para poder falar, né, que ele ia ter que trancar o curso, a primeira vez ele não foi bem sucedido na tentativa. Ele chegou na frente do pastor e ele chorou desesperadamente porque ele não conseguia dizer que queria parar, né, que queria trancar o curso. Na verdade ele não queria, né, na verdade ele estava fazendo isso contra a sua vontade. O pastor então ele precisou... nada, porque ele estava chorando, né? Foi. Eles foram muito compreensíveis, né? Muito atenciosos conosco. Porque foi uma barra muito difícil. E o pessoal da faculdade, né? Os pastores, todos nos visitaram muitas vezes. Eles foram muito atenciosos, nos acolheram realmente nesse momento, né? Só que nós não voltamos para casa. Aí a família ficou sabendo que ele trancou o curso e eles queriam que nós voltássemos para casa imediatamente. Só que nós não nos sentíamos preparados para voltar para casa. Sim. Então decidimos ficar lá para nos organizarmos. Concluiu o segundo ano de teologia.
Concluiu, ele foi até o final do segundo ano. Certo. E aí, nesse final, né, desse segundo ano aí, que surgiu um projeto que deu ânimo para ele durante esses 2 outros anos que nós ficamos lá sem o curso. É porque eu imagino o seguinte, que se você se deslocou do Rio Grande do Sul para a Bahia para fazer teologia, agora é obrigado a trancar o curso. Como é ficar numa situação dessa lá no local, né, com o seu sonho de formação, né, de faculdade trancado? Como é que foi esse tempo? Como vocês conviveram com isso? Deve ter sido bem difícil, né, não? Na verdade, o primeiro ano que o Jackerson parou de estudar, nós ainda tínhamos a esperança que ele retornasse. O ano de 2017, nós ainda tínhamos a intenção, né, de descobrir, 2018, na verdade, né, no ano de 2018, a gente tinha a intenção de descobrir o que ele tinha, tratar e, então, voltar para a faculdade. Só que no final de 2018, ele teve o diagnóstico. Ele conseguiu ser internado no Hospital Sara, e lá no Hospital Sara ele conseguiu o diagnóstico. E aí foi no momento do diagnóstico que ele realmente teve que desistir de fato, né? Saber que ele não voltaria mais. Entendi. É muito difícil, né? Muito, foi bem difícil. E vocês ficaram na Bahia até que ano? Nós ficamos até a formatura. Até a formatura. Foi algo bem difícil no final de semana da formatura, porque é uma grande festa, né? Na época da formatura. É sexta de noite, sábado, domingo, final de semana intenso, de grande festa. E no final de semana da formatura, nós tínhamos um programa para fazer numa igreja. E eu lembro que quando eu pregava nessa igreja sábado de manhã, eu falei para eles, né? Nós estamos felizes em estar aqui, mas eu quero dizer para vocês que, na verdade, nós não queríamos estar aqui. Nós queríamos estar lá com a nossa turma, participando da formatura. E eu lembro que foi um momento muito emocionante, né? A gente chorou muito nesse culto, porque foi muito triste estar lá, mas não poder participar. Mas nós entendemos, com o passar do tempo, que Deus tinha um propósito para que nós continuássemos lá até o final. Jackson, no dia da formatura, você e a Gisele estavam em outra igreja pregando. Até mesmo porque você havia me dito em off que ficaria triste, ficaria emocionado, porque, afinal de contas, seria a sua formatura. Mas você ficou sabendo que houve uma homenagem para você? Pois é. Seus colegas, contrariando o costume, fizeram uma homenagem, dando o nome da turma, ou batizando o nome da turma com o seu nome. Você já viu essa homenagem? Não chegou a assistir ao vídeo da formatura? Como é que é? Você tem o vídeo da formatura? Não, não tem. Você não assistiu? Não. Então, é uma homenagem que eu nunca vi. Então, eu fiz aqui uma montagem, tá certo? De alguns momentos da formatura e te convido para assistir em primeira mão. Como diretor-geral da Faculdade Adventista da Bahia, com muita satisfação, declaramos aberta a cerimônia de formatura da 61ª turma do curso de Teologia. Neste momento, convidamos o pastor Israel Costa, representante do aluno Jackerson Mariel, que dá nome à turma, para a oração de consagração. Bom dia a todos. Eu gostaria de convidar, dentro do que for possível, nos ajoelharmos para falarmos com Deus nesse momento, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos e desejamos que isso seja algo que ocorra por toda a eternidade através de nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor.
Te agradecemos por tudo quanto aconteceu ao longo desses anos, pelo que foi passado, pelo que foi vivido por cada filho e filha do Senhor que estão aqui nesta manhã, bom Deus. Nesse primeiro momento, colocamos o Jackerson em Tuas mãos, Senhor. Às vezes é até desafiador termos que conviver com interrogações, bom Deus. Nós não entendemos o porquê de coisas como as que vieram a acontecer ao Jackerson e outras pessoas que fazem parte de nossos valores, mas nós descansamos nos braços de nossa oração essas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus, bom Deus. Mas vocês, durante o período da faculdade, vocês fazem muitos trabalhos, não é isso? Você comentou de um projeto. Sim. Muitas exigências dos professores, né? E me parece que você fez um trabalho que chamou a atenção dos professores, é isso? Então, nós fomos... Como eu comentei... É um pouco difícil falar, por causa da emoção de relembrar esses momentos. Como eu comentei para vocês, né, o Jackerson, quando ele vai ficando um pouco emocionado, a voz dele dá uma travada, né? Então eu vou ser a voz dele no momento. Mas ele vai me cutucando aqui se eu falar alguma coisa errada. Surgiu um trabalho, né, da disciplina de liderança, onde eles teriam que fazer um curso, um estudo bíblico interativo, sobre a volta de Jesus e sobre os sinais do fim dos tempos, né? Então, o Jackerson, junto com o Paulo, junto com outros colegas, se juntaram e fizeram esse estudo bíblico criativo. E teve uma grande aceitação, todo mundo gostou muito. Mas era em duplas ou era em grupo maior? Era em grupo. Certo. Começou o projeto como um grupo, né? Mas depois de apresentar o trabalho, surgiu a vontade de continuar com o projeto. Aí ficamos só dois, eu e o Paulo. Entendi. Pastor Paulo, né, que se formou. E vocês deram continuidade a esse projeto, desenvolveram, aprimoraram o projeto, né? E o que vocês fizeram desse projeto? Quer mostrar? Surgiu o projeto de um livro, A Última Estação do Mundo. É um nome bem sugestivo. De que se trata, afinal de contas? A Última Estação do Mundo é um livro que fala sobre nossos últimos momentos nessa Terra. E é uma ficção, né? Mas toda baseada no que a gente acredita, no que a Bíblia fala sobre como serão, né, esses momentos. É um livro bem destinado a adolescentes, jovens, porque ele é um livro de leitura dinâmica. Na verdade, esse livro, o leitor vai decidindo o percurso da história. Então, é um projeto bem diferente, assim. Como é que o leitor decide? Como é que é isso, José? Tem duas maneiras, né? São 4 personagens. Aqui na página 31, nós temos 4 personagens. E você lê a introdução, né, que contextualiza em que momento da história que você está, e depois você escolhe um desses 4 personagens e começa a ler o livro. Enquanto lê o livro, você pode tomar algumas decisões, do tipo assim, se você quer ouvir o que a sua mãe quer falar, vai para tal número. Se você quer continuar andando, vai para tal número. Você toma suas decisões. E em alguns momentos, você usa um dado físico ou virtual. E esse dado diz para que lado você vai. Por quê? Porque a nossa vida é assim. Algumas coisas nós decidimos, como ir para a Bahia, por exemplo, né? E outras coisas a gente não decide, como, por exemplo, ter uma doença neurológica. Então, o livro vai nesse caminho, né? Algum momento você decide e algumas coisas é decidido por você. Então, o livro é dinâmico por isso. E na Bahia, em todos os lugares que nós fomos, que nós pregamos, ele fez muito sucesso. E aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com a pandemia, aconteceu uma situação que a gente conseguiu trabalhar com ele e os jovens todos que leem ficam, assim, muito felizes com o tipo da leitura que é, né? Porque realmente é uma leitura dinâmica. Então, tem chamado a atenção muito dos adolescentes e jovens. De adultos também, né?
Mas eu falo mais de adolescentes e jovens porque não costumam ler, né? Eu também conheço uma adulta que começou a ler o livro, sabe? E leu um personagem, ficou tão empolgada que leu o segundo personagem, o terceiro personagem, leu o quarto, leu todos os personagens. Leu os 4 personagens, não tem graça. Nem vou contar. E qual é o preferido? Muito bem. Então, vocês passaram 4 anos na Bahia e decidiram retornar para o Rio Grande do Sul. E agora, para voltar, foi fácil? Como é que é? Então, o que acontece é que quando o Jackerson descobriu o diagnóstico da doença no final de 2018, ele tem uma doença chamada paraparesia espástica hereditária. E essa doença, ela vai causando atrofia muscular, né? Então, ele vai dificultando os movimentos, dificultando fala, dificultando tudo isso. E aí, nós tínhamos tido a certeza que Deus queria que nós fôssemos para a Bahia. E quando nós descobrimos o diagnóstico e que nós teríamos que, de fato, parar com o curso, porque ele não ia conseguir ser um pastor com essa doença, o nosso mundo desmoronou. Desmoronou porque nós não entendíamos mais nada. Nós tínhamos tanta certeza que Deus tinha nos chamado. Por que estava acontecendo tudo isso? E aí esse projeto do livro foi como um bálsamo. Esse projeto do livro mostrou o porquê que Deus permitiu que a gente fosse para a Bahia. Porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Ele não causa mal nenhum, mas ele está no controle. E nós entendemos que Deus queria que nós fôssemos para a Bahia, para que o Jackerson estudasse teologia, para que nós conhecêssemos amigos especiais como o Paulo e a Fernanda, para que juntos nós pudéssemos fazer um projeto desse que alcançasse muitas pessoas. E quando nós tivemos que retornar para o Rio Grande do Sul, também não foi fácil, porque agora nós tínhamos que ter um emprego aqui, nós não tínhamos mais móveis nenhum aqui, mas, de novo, esse projeto nos deu forças, porque a gente sabia que agora esse seria o nosso ministério, pregar sobre a volta de Jesus, usando esse material, esse projeto que surgiu lá no curso de teologia. Então, nós entendemos qual foi, na verdade, o chamado de Deus para nós. Ele queria que nós trabalhássemos para ele através desse projeto. E o livro é bem bonito, bem interessante, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Eu também tenho. E as pessoas que desejarem adquirir o livro, como é que devem fazer para adquirir? O Jackerson criou um Instagram, né, do livro, A Última Estação do Mundo, e no Facebook também, né? No Facebook. E aí, nós já tivemos, inclusive, pedidos de pessoas que nós nem conhecemos, mas tivemos pedidos através do Instagram, porque lá ele colocou um link, a pessoa clica nesse link e faz a compra, né, pelo PagSeguro, a pessoa paga lá, ou com boleto, ou com seu cartão de crédito, e aí nós enviamos pelo correio. Então, já aconteceu de umas 2 pessoas que nós não conhecemos comprar dessa maneira. O livro já foi até para o Texas. Oh, que benção, que maravilha, hein? Muito bem, que Deus abençoe. Então, agora você, Jackson, está vivendo desse ministério com o livro, é isso? Se dedicando exclusivamente a ele. Eu me dedico exclusivamente ao livro e temos projetos de outras obras aí que a gente está já desenvolvendo, começando a desenvolver um outro projeto. E você está trabalhando, né, Gisele, aí? Isso. Enquanto nós estávamos na Bahia ainda o ano passado, eu comecei a enviar currículos. Como é que apareceu essa vaga de trabalho se você estava na Bahia? Então, eu costumo dizer que... Eu gosto sempre de dizer, quando eu prego, que Deus nos carrega no colo, né? Deus nos carrega no colo. Sabe que teve um período lá na Bahia que o Jackson teve uma das quedas que ele teve, mexeu muito comigo, e eu fiquei por 2 semanas brigada com Deus. Mas brigada de não querer falar com Deus, de não querer orar, de não querer nada. E Deus é tão surpreendente que através de uma pregação lá na faculdade, né, um sermão, um estudo que a gente teve lá na faculdade, o pastor começou a falar algumas palavras que eu entendi que eram para mim, e eu disse bem assim para Deus, brigada com ele. Eu disse, Senhor, eu vou entender essa mensagem para mim se tocar tal música. E quando eu fechei a boca,
subiu um casal e começou a cantar essa música. E aí eu comecei a chorar. Chorei e eu disse pro Jaque assim, a dor do que a gente está passando não diminuiu, mas agora eu tenho a certeza que Deus está nos carregando no colo. E cada vez, cada coisa que acontecia, eu entendia dessa maneira. Então, lá da Bahia, nós conseguimos um emprego para retornarmos aqui para o Sul, porque Deus estava nos carregando no colo. E Deus cuidou de cada detalhe, tanto que nós orávamos dessa maneira na Bahia. Senhor, nós precisamos de uma casa. Olha só a ousadia. Nós precisamos de uma casa que fique perto da escola, perto da igreja, perto do mercado e perto do Pilates para o Jackerson, porque nós não temos carro e ele não pode caminhar muito. E quando nós conseguimos o emprego, na zona sul de Porto Alegre, é uma zona bem cara. E nós não tínhamos como pagar um apartamento aqui, um aluguel. Aí, então, eu fui no classificado, né, nas imobiliárias, e olhei o apartamento mais barato que tinha. O aluguel mais barato que tinha aqui é R$900, nessa região. Então, só esse que servia. Aí eu pensei, pronto, tudo que eu pedi para Deus agora foi por água abaixo. Quando nós viemos conhecer o apartamento e entramos na rua do apartamento, ele fica praticamente na esquina da igreja e da escola, e na rua do apartamento tem um mercado e um Pilates. Então, eu só posso dizer que Deus nos carrega no colo. Como Deus é bom, né? Como Deus provê todas as nossas necessidades, não é isso? E a sua mãe, Gisele? Como é que está a sua mãe aí aceitando? Como é que está essa história? Então, a minha mãe, depois ela fez a cirurgia, ficou com algumas sequelas, depois melhorou, ficou bem, graças a Deus. E eles estão super felizes que a gente voltou, né? Super felizes. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, aos pouquinhos, toda essa história tem pregado para eles. Eles nos observam, né? Observam esse trabalho com o livro, observam que a gente não parou, que a gente continua, enfim, né? Levando adiante aquilo que a gente crê. E, aos pouquinhos, a gente vê que isso tem tocado eles, assim. Eles não são adventistas, mas eles nunca foram contra a nossa fé, né? E essa história de vocês é linda demais. Essa história vai ajudar muitas pessoas que estão passando por dificuldades, problemas também. Vai inspirar, vai fortalecer. Então, Deus, às vezes, nos deixa passar em determinadas situações para vir ajudarmos aqueles outros que não teriam força para passar a mesma situação. Às vezes tem pessoas que têm até situações menos graves e que estão desesperados, né? Que, de repente, a situação de vocês vai acalmar essas pessoas. Não, que isso, se eles tiveram forças, né? Sim. Entendeu? Sim. É verdade. Mas, assim, eu costumo sempre dizer que Deus nos deu presentes na Bahia, né? E nós não nos arrependemos nem um pouco de ter ido. E esses dias, né, nós estávamos conversando que, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, se a gente tivesse que tomar a decisão de novo, nós teríamos ido, porque nos mudou como pessoas, né? Tenho certeza que nós não somos mais as mesmas pessoas. E não alterou em nada. Se vocês tivessem ficado aí, o problema iria surgir aí, né? Não teve nada a ver de vocês terem. Exatamente. Sem ter o aprofundamento teológico para escrever esse livro aí, né? Sem ter todo o projeto. E sem ter o amadurecimento espiritual que nós tivemos lá. Então. Foi importante, né? O preparo, né? Foi importante, sim, com certeza. Eu passaria a noite toda aqui falando com vocês, mas infelizmente nós temos que encerrar o nosso programa, certo? Que Deus abençoe vocês ricamente. E vai estar aqui, né, os detalhes para entrar em contato com você, de repente, para fazer uma palestra, para fazer a venda dos livros, né? Porque é bom confiar em Deus, é bom nos entregarmos nas mãos de Deus, porque Ele sempre tem caminhos melhores do que os nossos. Em Isaías nós encontramos até aquela passagem muito bonita, né? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês sejam sempre um instrumento nas mãos de Deus. Porque essa mensagem é muito importante e vai beneficiar muitas outras pessoas, fortalecendo a fé e animando-os no caminho pátria celestial. Amém. Que Deus guarde vocês para sempre. Amém. Nós vamos encerrar com uma oração. Mas, por favor, não desligue, porque logo após a oração, o Jackson vai exibir um vídeo que ele fez do lançamento do livro, ok? É curtinho e tenho certeza que você vai gostar. Então, curvemos nossas frontes para uma oração.
Querido Deus, obrigado por esses momentos que passamos aqui, partilhando a história desta família. Abençoe, Senhor, ao Jackson, a Gisele e ao pequeno Arthur. Nós não entendemos e nem compreendemos porque tantas coisas aconteceram na vida desta família, assim como outras que estão assistindo agora. Mas quão bom é saber, ó Pai, que mesmo em meio às dificuldades e problemas, Sua mão está nos guardando, nos protegendo e confortando em todos os momentos. Que a história de vida deles possa animar e ajudar muitos outros que também estão sofrendo e precisam ter a mesma esperança, o mesmo conforto, a mesma coragem e confiança em Ti. Nós sabemos que um dia todas essas coisas ficarão no passado e o Senhor mesmo, conforme a Sua promessa, enxugará de nossos olhos toda lágrima derramada e não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Conceda-nos, ó Senhor, a Tua paz, dá-nos uma noite de descanso e renova em cada um de nós a esperança da salvação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não desligue, espera aí que o vídeo já vai começar. Olá, meu nome é Arthur. E eu sou o Jackerson e sejam bem-vindos ao lançamento do livro A Última Estação do Mundo. Aê! Terminou o vídeo. Então, pessoal, eu escrevi no meu Face com o título Diário de Bordo, contava um pouco da minha história, do que estava acontecendo na minha vida. E na semana que teve a divulgação da paraplegia espástica hereditária e da esclerose lateral primária, eu também escrevi um pouquinho da minha história. E as pessoas ficaram interessadas, me perguntando, e aí, me conta mais de ti, me conta o que tu tá fazendo, o que tá acontecendo na tua vida. E aqui contar um pouquinho da minha história e de como surgiu o projeto para escrever o livro A Última Estação do Mundo. Para isso, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, não muito, até 2015, onde eu fiz a prova para o curso de Teologia da Faculdade Adventista da Bahia, a conhecida como FADBA. Quando apareceu o meu nome na lista dos aprovados, nós ficamos muito felizes. Eu fiquei feliz, a Gisele ficou muito feliz, o Arthur era muito pequenininho, não fazia ideia do que ia acontecer na vida dele, das mudanças que ia acontecendo. Então nós contamos para os amigos, para os familiares, para os irmãos, para todo mundo. E criou-se algumas expectativas quando a gente contava que ia estudar na Bahia. Por exemplo, quando eu contei para os meus amigos que eu ia estudar numa faculdade na Bahia, a imagem que veio na cabeça deles foi mais ou menos essa. Eles imaginavam que a Bahia, por ser conhecida por suas praias paradisíacas, eu ia estudar na beira da praia, deitado numa rede, tomando água de coco. Quando eu contei para minha mãe que eu ia estudar teologia, a expectativa da minha mãe foi outra, mais ou menos foi essa. Ela imaginava que eu ia ser um novo Ayrton Killer, que ia pregar para multidões e que seria até presidente da divisão. Mas a realidade, meus amigos, é bem outra. A realidade é essa, é muito estudo. Nós estudamos de tudo quando nós estamos no curso de teologia. Para terem uma ideia, nós, além dos estudos sobre as teorias teológicas, sobre a Bíblia, sobre tudo isso que envolve a teologia, nós também estudamos fundamentos de pedagogia, psicologia, sociologia e até mesmo a anatomia. Acreditem, irmãos, eu vi um corpo morto na minha frente para poder olhar a maravilha da criação de Deus. Foi muito tenso, mas fui aprovado. Em 2016 eu cheguei aqui e fui inserido na turma 61, mais exatamente na turma 61B, onde eu tive o prazer de estudar com homens que eu tenho certeza que foram chamados por Deus. Fiz muitas amizades ali, mas em especial
foi com um colega que hoje também é autor da obra A Última Estação do Mundo, que é o meu amigo Paulo Ramos. Uma amizade que com certeza eu quero levar para o céu. Em 2017, então, quando nós cursávamos a cadeira de liderança com o pastor Herbert Kleber, nós fomos desafiados por ele de criar um estudo bíblico criativo. E o tema que caiu para nós foi Sinais dos Tempos do Fim e a Volta de Jesus. Então criamos uma história fictícia onde o jovem poderia ir escolhendo o caminho do personagem e as lições seriam inseridas no percorrer da história. Quando nós apresentamos na classe para os colegas, já foi um sucesso. Todos eles queriam o PowerPoint, queriam saber se desenvolveríamos aquele projeto de uma maneira que alcançasse mais gente. Então surgiu a ideia de escrever um livro. Pois bem, a correria do curso faz com que a gente tenha muitas tarefas para fazer. E essa é a ideia do projeto do livro foi então deixado um pouco de lado e seguiu-se o curso natural para a formação em teologia. Bom, pessoal, com isso, uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui em 2016 foi que eu estava tendo algumas dificuldades para caminhar. E conforme foi passando o tempo, também comecei a sentir dificuldades nas mãos. Então eu comecei a procurar especialistas na segunda semestre de 2017. Para minha surpresa, eu fui diagnosticado com paraplegia espástica hereditária, uma doença degenerativa que não tem cura. O diagnosticado vai perdendo as forças das pernas, das mãos e até mesmo da fala e prejudica até mesmo a visão. Então, com isso, eu fui obrigado a deixar de seguir com o meu curso de teologia para poder ter recursos para investir na minha saúde, nos exames que eu teria que fazer. Mas nós cremos que Deus sabe de todas as coisas. Imagina a cabeça de uma pessoa que deixa tudo para servir a Deus e de repente é acometido por uma doença que não pode prosseguir da forma como imaginava. Mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então eu creio, a minha esposa também crê, que Deus está usando outros meios para podermos levar o Evangelho para as pessoas. De repente, o meu chamado não foi para um ministério pastoral, mas de repente Deus me chamou até aqui para poder escrever esse livro, que pode fazer a diferença na sua vida, pois aqui contém história sobre a volta de Jesus, a nossa esperança, a nossa mensagem. Nós somos conhecidos por levar a esperança da volta de Jesus, e através desse livro, quem tiver acesso a essa história também estará tendo esse contato com a mensagem que nós queremos levar. Bom, o ministério pastoral eu não vou poder continuar, com certeza. Mas uma coisa eu sei, o chamado de Deus para a minha vida, para servir, se concretizou através desse livro. Que Deus possa abençoar a todos que adquirirem o livro e que realmente a história venha reforçar suas esperanças na volta do Senhor e que nós possamos juntos receber a volta do Cordeiro, de maneira que possamos olhar para o céu e glorificar esse dia tão esperado. A minha cura, eu sei que pode acontecer a qualquer momento, mas se não acontecer, eu tenho a fé e a convicção de que na volta do Cordeiro tudo se restaurará. E esse corpo que hoje padece dessa doença será transformado e glorificado para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso? Você está preparado para a última estação do mundo? Venha com a gente e embarque nessa aventura.